Olá, hoje vou falar sobre o músculo do abdômen e da região lombar. Vou falar sobre os números e suas respectivas funções. O primeiro músculo é o oblíquo externo. Ele vai estar na parte mais superficial do abdômen e vai ter a função de flexionar e lateralização do tronco e compressão do abdômen. Esse é o oblíquo externo. Logo abaixo dele, há o oblíquo interno, mais internamente, mais profundo, que vai estar abaixo dele, vai ter a função de flexão e lateralização do tronco igual e compressão do abdômen, que vai servir para a proteção de estrutura dentro da carga do abdômen. Há outro reto do abdômen, que vai ter também a função de flexão do tronco e compressão do abdômen. Esse reto é largo. E logo abaixo vai ter transverso do abdômen, que vai ter a função de flexão e lateralização do tronco e compressão do abdômen. É um músculo assim, que vai ter em comum sempre a compressão do abdômen, porque na parte abdominal do corpo não há ossos que protegem a estrutura, então vocês precisam de uma capa bastante espessa, delgada, para que seja mais proteção desses órgãos internos. Aí transverso. O outro é piramidal, é mais chiquitito, mas que ele vai tensar a linha alba inferior, aqui. A linha alba é essa, que inclusive nas mulheres embaraçadas, essa linha alba vai estar bem mais evidente. Aí outro pequeno também, esse quadrado lombar, que vai ter a função de lateralização do tronco e fixação da 12ª costilha, que é essa costilha flotante. É importante ressaltar o que passa quando acontece as hérnias, é que há um orifício natural entre os músculos do abdômen, pero quando esses músculos se relaxam e não ficam estruturados corretamente, há uma abertura entre esses músculos, fazendo assim que a parede do intestino pode sacar e ir afuera da parede abdominal depois dos músculos, e por isso há as hérnias. Então, o que passa é que há o aumento crônico da pressão intraabdominal, debilidade da face transversas, exemplo, em um orifício do conduto espermático e do umbigo, e as vísceras protuem através de orifícios naturais, ou espaços dilatados entre os ventres musculares intactos. Que passa aqui as fibras nos músculos, há o orifício natural, pero há um afrouxamento e as vísceras protuem para lá fora. Agora vamos falar sobre o músculo da pelvis. O suelo pélvico necessita bastante força, porque vai suportar força, porque vai suportar as estruturas que aí dentro da pelve, né? Exemplo, em mulheres como útero, né? Homem e mulher bexiga e outros órgãos. Então, vai dizer, sustém as vísceras pélvicas, um conjunto muscular intrincado com a única mesma missão, formar um receptor que impida o colapso gravitacional dos órgãos internos. Nomes e funções. Os dois primeiros, que vai ser igual, só que um maior, mais largo, e um menor, psoas, que vai ter a função de flexar. Flexionar é o músculo, e flexionar e lateralização da coluna. Então, flexionar e lateralizar. O outro músculo é bem importante também, é o ilíaco, que vai flexionar é o músculo, e a pelvis sobre o músculo, que seria a coxa, né? O músculo seria o mesmo que a coxa. Isquiococcígeo, que sustenta nas vísceras pélvicas. Isquiococcígeo.
Aí vai ter o ilho coccígeno ou pubococcígeno, que vai ser elevadores do ano. Ilho e pubo. É importante ressaltar que a nomenclatura do pubococcígeno se adapta na estrutura conforme o sexo da persona. Exemplo, se é masculina, vai ter o nome de pubo prostático. E se é mulher, vai ter o nome de músculo pubovaginal, porque é o músculo que rodeia a estrutura que vai possuir a persona. Masculina, pubo prostático, e na mulher, pubo vaginal. Aí vai ter o pubo retal, que é elevador retal e marca lá a união ano-retal. E quando há uma falha desses músculos da pelvis, aí também a protuição de órgãos internos, né? Que pode ser por atrofia, por desuso ou falta de exercício nos músculos pélvicos, que gera a perda da massa e da tensão basal. Que pode também ter ou ser traumas repetitivos, como multipariedade, mulheres que há muitos erros, que vai perdendo a força desse músculo. E o que vai acontecer? As vísceras suspendem a resistência, as vísceras superam a resistência e colapsam gravitacionalmente, protuindo os órgãos para hacia abaixo. Exemplo, quando mulheres, aí o útero que saca da vagina, ou também quando a verriga sai, protui para poeira, e outros exemplos mais. Músculo da região glútea. É um músculo que não é um grupo que não é muito músculos, pero tienes alguns. Glúteo maior, acá, que vai ter a função de extensão e rotação lateral do músculo, abdução de fibras superiores e adução, fibras inferiores. Glúteo médio e menor, glúteo médio e o menor, que são três, vai ter 3. Adução e rotação médio lateral do músculo. É importante ressaltar que esses músculos da região glútea está mais relacionado com o muslo, né, que seria essa parte da coxa. Eles vão dar estrutura e força para lateralizar a coxa. O piriforme é esse pequeno, vai ter a função de rotação lateral e abdução do músculo, estabiliza a articulação da cadeira. Obturador interno e externo, que vai ter a função de rotação lateral do músculo. E os gêmeos, que são dois, superior e inferior, que vai ter a função de rotação lateral do músculo. Aí outro também, quadrado femoral, que vai ter rotação lateral e adução do músculo. Tensor da face lata, que é extensor da perna, e abdução e rotação medial do músculo. Todos esses do glúteo estão bem relacionados ao músculo, que é a parte da coxa. Bom, foram esses o músculo do abdômen, da pelvis e da região glútea. É isso, graças.